Olá, despertos! Hoje vamos para a nossa 13ª lição e vamos falar sobre o princípio da conservação. A conservação, ela é um estado de relaxamento consciente, é a preservação e a proteção dos nossos recursos. A autora, ela começa contando que ela acredita que a avó dela tenha trazido para ela a crença de que ela precisava estar ocupada o tempo todo. A inatividade era afirmada pela avó dela como um sinal de preguiça, e a preguiça era pecado. Quando ela foi descobrir isso, que não era realmente isso na vida adulta, ela se viu fazendo tudo, preenchendo todos os horários dela. Ela percebeu que ela se tornou uma pessoa que não conseguia parar, que estava o tempo todo procurando coisas para fazer, justamente por conta dessa crença de que quem não faz nada é preguiçoso e de que a preguiça é pecado, enfim. Então ela fazia como se fosse uma formiguinha trabalhando. E aos 25 anos, ela já estava exausta. Ela não sabia relaxar e não sabia conservar a sua energia. O relaxamento é a melhor forma de conservar a energia e de viver mais e melhor. A primeira coisa a fazer é repensar e mudar nossos padrões de comportamento. É você quem se levanta primeiro para limpar a mesa? É você quem diz primeiro, deixa que eu ajudo? Ou deixa comigo? A gente ganhava pontos por isso na primeira série ou no primário. Lembra quando você levantava a mão e implorava a professora para apagar o quadro negro? Pois todo esse frenesi de ocupação começa nessa época. Fomos premiados por nos dispormos a fazer mais do que precisávamos. Fomos encorajados a nos manter ocupados. Depois, aprendemos a medir a nossa importância na vida pelo número de coisas que fazíamos. Quando não temos coisa alguma para fazer, nos sentimos inúteis. Nos casos mais graves, acreditamos mesmo que somos inúteis. Como resultado, aprendemos a nos impor deveres que, em última instância, levam à exaustão mental, física e espiritual. Hoje em dia, principalmente, criou-se um termo, né, de que a pessoa ela é multitarefa, ela que tem que ter uma produtividade 100%, e as pessoas acreditam que produtividade é você estar ocupado o tempo todo, que você ser uma pessoa multitarefa é você fazer várias coisas durante o dia. E isso não é tão verdade assim. Entrar nisso pode ser entrar numa grande furada, entrar numa crença que vai limitar todo o seu potencial. Inclusive, se a gente for ler as grandes biografias, né, do Steve Jobs, entre outros, a gente vai ver que todos esses grandes empreendedores de sucesso, grandes milionários, eles têm momentos de descanso. Eles sabem a importância de você parar, de você não ficar fazendo as coisas freneticamente, de você fazer as coisas com calma e ter momentos de pausa ali. Porque é na pausa, quando você está ali relaxado, descansando, que as novas ideias surgem. A conservação exige a disposição de ficarmos inteiramente parados, correndo o risco de demonstrar preguiça. Ela inclui não só a quietude física, como a quietude mental e emocional para conservar corpo, mente e espírito. Você merece descansar. Você tem o direito de proceder num ritmo que lhe for mais confortável. Precisa de tempo para você, por você e com você, se você quiser manter a sua mente sã. A ocupação constante pode levar a uma insanidade causada por nós mesmos. E é daí também que a gente vê tantas pessoas tendo burnout, crises de ansiedade, porque tudo isso é advindo de uma vida extremamente ativa, daquela falsa ideia de produtividade, daquela falsa ideia de ser uma pessoa multitarefa. Da mesma maneira que não nos ensinaram a nos conservar, não aprendemos a conservar os nossos recursos.
Tempo, dinheiro e conhecimento são todos recursos dignos de serem preservados. Gastar o seu tempo fazendo coisas que não trazem a você ou qualquer outra pessoa prazer ou alegria é um desperdício de recursos valiosos. Gastar seu dinheiro de maneira e com coisas que não trazem benefícios algum a você ou a qualquer outra pessoa é outro desperdício de recursos. Tentar convencer uma pessoa de algo que ela se recusa a ouvir também é um desperdício de recursos valiosos. Quando aprendemos o valor de quem somos e do que temos, tomamos consciência da conservação. O maior inimigo do princípio de conservação é o medo de ser preguiçoso. É o medo, muitas vezes, do que as outras pessoas vão pensar de mim, né? Eu não estou fazendo nada, eu preciso estar o tempo todo fazendo alguma coisa para que as pessoas tenham uma boa impressão de mim. Por algum estranho motivo, acreditamos que conservar o que temos para o nosso próprio bem é uma coisa negativa. Se você é inteligente, as pessoas esperam que você compartilhe o seu conhecimento. No entanto, uma das profissões mais mal remuneradas na sociedade é a de professor. Se você tem dinheiro, esperam que você o reparta com os mais carentes. Não há dúvida de que compartilhar é uma coisa maravilhosa, mas isso não significa que você deva se deixar explorar ou encontrar formas de livrar-se do que tem por pura ingenuidade. Fechar sua porta, baixar as persianas e passar um tempinho em silêncio a sós não significa que você seja egoísta. É fundamental que você se reverencie o suficiente para passar algum tempo na sua própria companhia, longe de todo mundo. Muitas vezes a gente cai nessa armadilha e a própria autora traz aqui que ela também já caiu muitas vezes de chamar gente rica de pão dura quando a pessoa não dá o que você acha que ela deveria dar para você. Você chamar pessoas de egoístas por não dedicarem o tempo e energia em prol das suas causas, da qual você achava que merecia, né? Das expectativas que você criou sobre aquela pessoa, de chamar pessoas calmas de pessoas acomodadas. É claro que tudo isso acontece na nossa vida por conta das crenças que foram criadas dentro de nós, relacionadas à produtividade, relacionadas a você estar ativo, né? Uma outra crença muito comum na nossa sociedade hoje, que eu sempre trago nos meus cursos, lá na plataforma do MSD, é sobre a crença do esforço. A gente tem uma crença muito enraizada na nossa sociedade de que a gente precisa fazer muito esforço para conquistar alguma coisa, de que a gente tem que estar sempre fazendo esforço, de quem não faz esforço não conquista nada. E é justamente por ficar fazendo esforço o tempo todo que a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque a gente não sabe economizar a nossa energia, a gente não sabe alocar o nosso tempo e a nossa energia no lugar certo. Não é sobre fazer esforço, nem sobre fazer o tempo todo, é sobre fazer a coisa certa no momento certo. Não é preciso fazer coisas o tempo todo. Você fazendo coisas o tempo todo, você está desperdiçando o seu tempo. Agora, quando você faz o que tem que ser feito de maneira clara, no tempo que tem que ser feito, você acaba economizando a sua energia, ou seja, resguardando a sua vitalidade e também fazendo com que as coisas fluam de uma maneira muito mais fácil, tá? A conservação é uma forma de curar que desenvolve a consciência de quem somos, nos torna mais tolerantes e aumenta a nossa autoestima também. À medida que vamos aprendendo a conservar nossos movimentos, nossa energia e nossos recursos, vamos nos curando de padrões de comportamentos destrutivos, frequentemente associados a um falso sentimento de responsabilidade. Se estamos constantemente ocupados, passamos a acreditar que somos responsáveis por pessoas, circunstâncias e situações que podem encontrar soluções sem a nossa intervenção. A conservação também permite a cura das nossas crenças, aquilo que nos ensinaram, as experiências que tivemos quando criança, formam a base de nossas crenças.
e muitas delas, transformadas em ações, nos fazem muito mal. Através da conservação do nosso ser e de nossos recursos, aprendemos a curar essas feridas. Ao fazê-lo, nos tornamos física, mental e emocionalmente, e também de forma espiritual, mais sadios. Essa saúde nos faz crescer e evoluir. Quando estamos descansados e financeiramente estáveis, conscientes do valor da nossa simples presença no planeta, conseguimos dar o melhor de nós mesmos. Você não precisa ter uma ocupação o tempo todo, ter uma tarefa o tempo todo. Mas quando tiver algo para fazer, faça-o no ritmo que lhe seja confortável e não se apresse. Muito dos casos de pessoas que têm ali a procrastinação que a gente vê hoje, é justamente porque essas pessoas têm essa crença de estar ocupado o tempo todo, né, e de querer fazer o tempo todo, só que elas não sabem utilizar o tempo da melhor forma. Elas não conseguem fazer o que realmente tem que fazer. Elas ficam colocando tantas tarefas ali no dia delas, tentando preencher o dia com tarefas, que elas não conseguem se organizar para fazer o que realmente importa. Procrastinar não é não fazer nada. Procrastinar é a pessoa que coloca várias coisas na frente do que deveria ser mais importante. Então, a pessoa ela faz muitas coisas, a pessoa que procrastina, só que ela não faz o que ela deveria fazer, justamente porque ela não sabe otimizar o tempo dela. Ela não consegue se libertar dessa crença de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Então, quando ela tá ali paradinha para fazer o que ela deveria fazer, ela começa a pensar: nossa, tem louça para lavar. Se eu não lavar, nossa, a cozinha vai ficar suja. E ela começa a entrar nesse looping de que eu tenho que deixar as coisas perfeitas. Eu tenho que fazer tudo o tempo todo. Eu não posso ficar aqui acomodada. Às vezes ela tem que fazer uma tarefa sentada no computador, enfim. Para ela, isso é estar parado, isso é ser preguiçoso, isso é estar matando tempo. E às vezes não é. Às vezes aquilo ali é muito importante para ela. Então a procrastinação, ela vem muito dessas crenças de esforço, de que tem que estar fazendo algo o tempo todo, de que eu não posso estar parado porque senão eu sou preguiçoso. Nunca uma pessoa que procrastina é uma pessoa que não faz nada. Pode perceber. Uma pessoa que procrastina, ela faz muitas coisas, mas não o que deveria fazer, tá? Não entre em competição, não se apresse, procure passar um tempo num estado de relaxamento mental, emocional e espiritual, sabendo que tudo acaba sendo feito de acordo com a ordem divina. Existe um ditado que diz: não gaste tudo no mesmo lugar, e a autora diz que a avó dela falava isso para ela. E ela fala que a Bíblia também nos adverte: não atire pérolas aos porcos, não dê o sagrado aos cães. O que isso quer dizer? Evite a todo custo dar o seu conhecimento, o seu tempo e a sua energia a causas e pessoas que não as merecem. Não perca o seu tempo tentando convencer as pessoas que não querem ouvir, tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Se você precisa brigar com uma pessoa para que ela aceite o que você está lhe oferecendo como um ato de amor, ela não merece a sua doação. As árvores, as florestas tropicais, os minerais e os animais não são os únicos recursos naturais dignos de seu esforço e conservação. Você é um recurso natural divino. A vida quer que você dure muito e muito tempo. A vida quer que você esteja bem enquanto estiver por aqui. Você não serve para a vida quando está sem ânimo e sem dinheiro. Aprenda a relaxar e a conservar a sua energia natural. Isso é um dos maiores presentes que você pode dar à sua vida. E a afirmação desse capítulo é a seguinte: sou um recurso valioso. A conservação é um processo de cura. A conservação constrói a autoestima. A conservação é uma condição necessária para o crescimento pessoal. Eu mereço descansar. O que dou para mim, dou para o mundo. Relaxar.